rejeição de André Ventura. E em relação até o impacto da crise que lhe podia até aumentar os votos, depois estava aqui a pensar, há aqui uma questão interessante também, porque o André Ventura pode ser bom para mostrar quando se está zangado, as pessoas podem não ter uma ideia que é o partido certo ou a pessoa certa para resolver problemas, que são coisas diferentes. Ou seja, falta densidade. Uma coisa é denunciar, uma coisa é ser a denúncia do problema, outra é ter um perfil que parece que irá resolver os problemas. Podemos até pensar, a penalização que o eleitorado americano e o eleitorado brasileiro fizeram a Bolsonaro e a Trump depois do Covid. Precisamente porque a perturbação que trazem é boa como queixa, mas talvez não seja a ideal quando é preciso ter coisas certas, certinhas, para resolver os problemas. Não sei, é uma hipótese aqui de trabalho. Eu já vou ao João Carvalho, mas para já, na sede de candidatura de André Ventura, no Amaral tens Filipe Melo, contigo. Deputado eleito por Braga, um homem que é também considerado o núcleo duro do partido. Eu pergunto-lhe, só conhecemos ainda projeções de abstenção, sondagens ainda não as há para hoje, mas houve as anteriores. O que será para si um bom resultado e o que deve o partido fazer a partir de segunda-feira? Ora, muito bem. Um bom resultado será sempre a vitória, não é? Obviamente. Quando o candidato se chama André Ventura, um bom resultado só pode ser a vitória. Se vamos conseguir ou não, só os portugueses o dirão. Aliás, neste momento já se está a contar os votos e estamos a aguardar serenamente pelo resultado. Sem vaticínio, se não houver vitória de André Ventura, se a partir de segunda-feira, como se vai mobilizar o partido e que percentagem gostaria de ter nestas eleições para poder fazê-lo com maior fôlego, maior força, maior vigor? Olha, a percentagem é simples, eu gostava de ter pelo menos 51%. Se vamos conseguir. Não faz essa resposta já. Não, lá está, eu volto a dizer, um partido como o Chega, que é o segundo, para já, ainda, o segundo maior partido nacional, com o candidato André Ventura, não podemos ambicionar outro resultado que não a vitória. Mas vamos aguardar a contagem dos votos. Mas deixe-me dizer-lhe também, acho lamentável que alguns políticos neste país quisessem realizar as eleições hoje. Quando os direitos dos portugueses não são iguais para todos, é um mau princípio, um mau indicador para a democracia. E hoje muita gente ficou impedida de exercer o direito de voto. 37 mil eleitores que merecem, obviamente, todo o respeito como os restantes eleitores. Mas nem que fossem 1000. Sairmos ao outro lado do Atlântico sem lhe perguntar para viajar na maionese, se houver uma vitória, o futuro está decidido. Se não houver uma vitória, qual vai ser a postura do partido e que percentagem precisa para poder fazê-lo com maior vigor? Repito a pergunta. Se não houver uma vitória, a partir de segunda-feira continuamos o trabalho que temos vindo a realizar, o trabalho rumo às próximas eleições legislativas, que naturalmente será o nosso Presidente o candidato e que estamos também convictos num grande resultado. Isto na eventualidade de não se ganhar e respondendo sem qualquer rodeio à sua questão. Segunda-feira continuamos a trabalhar com o mesmo afinco, com a mesma vontade. Isto já foi uma vitória. Com o Luís Montenegro ainda na mira, no alvo? Repare, se naturalmente a política que está a ser seguida e levada a cabo por este Governo se não satisfaz, a nós não satisfaz, a grande parte dos portugueses não satisfaz. O que presenciamos nestas 2 semanas, com esta calamidade que assolou grande parte do país, se deixou também um grande amargo de boca em muitas populações e em nós que estamos na oposição também. E continua a deixar. Eu pedia-lhe continua a deixar. Que voamos e daqui a pouco temos mensagens, temos sondagens, perdão. Aliás, muito bem. Portanto, naturalmente é esse o nosso caminho a partir de amanhã, independentemente do resultado e da sua questão, porque eu não posso vaticinar um resultado, porque só vamos saber daqui a pouco. As sondagens que temos valem o que valem. E daqui a pouco, se nos cruzarmos, voltaremos a falar. Com todo o gosto. Muito obrigado. Muito obrigado, Filipe Melo, deputado eleito por Braga, numa altura em que a sala já se vai equilibrando. Eu diria que já há aqui alguma paridade entre jornalistas e apoiantes. Todos a aguardarem por essa hora, às 20 horas, hora que será divulgada a projeção aqui da Universidade Católica para a Antena 1 RTP e Público. É também a hora em que vamos acompanhar os resultados das presidenciais, obviamente, e aí essa hora há relato do jogo entre Benfica e Alverca, da Primeira Liga de Futebol. Será emissão online e na RDP África, se preferir o futebol. Eu acredito que vai querer continuar a acompanhar-nos aqui em FM
para saber tudo, análise e resultados nesta noite eleitoral. João Carvalho, eu interrompi esta ronda exatamente para irmos à sede de André Ventura e estávamos nesta análise sobre o que é que terá penalizado mais ou o que é que terá favorecido mais e neste caso António José Seguro, que partiu lá tão de trás e que chega aqui a esta noite com fortes hipóteses de vencer as eleições. Chegou-se a pensar que nem sequer se poderia passar à segunda volta? Como é que isto aconteceu? Parece-me que António José Seguro assim agora a longo prazo, que é muito mais fácil ver as coisas à distância do que em cima do momento. Parece-me, a meu ver, que foi o candidato mais bem preparado para estas eleições. Foi o candidato que criou uma narrativa suprapartidária, que soube fazer a sua travessia no deserto muito bem, distanciar-se do seu legado partidário e construir uma imagem de alguém mais próximo, talvez, da sociedade civil do que propriamente de um partido, embora esteja sempre Até lhe deu jeito o apoio tardio dado pelo PS e sobretudo, a própria desconfiança do PS relativamente a António José Seguro no início acabou por favorecer a sua imagem de independente. Parece-me que não foi de longe uma figura consensual, se calhar, dentro do PS, mas por força das circunstâncias e pela sua própria qualidade, da sua campanha, da sua postura, da narrativa que construiu para esta eleição, parece-me que o PS foi obrigado a apoiar António José Seguro e agora estará feliz, com certeza, provavelmente com o resultado, que será uma vitória de António José Seguro. Mas à partida, por outro lado, vejo o quê? Vejo que teve como um adversário, foi bastante facilitado a segunda volta pelo adversário ser André Ventura, a meu ver. E isso fez com que a eleição não fosse competitiva, de certa forma, porque André Ventura tem uma grande capacidade de fidelizar os seus eleitores, mas tem uma grande incapacidade de conseguir seduzir para além do seu eleitorado. Portanto, nas eleições a duas voltas, na primeira volta falamos para os eleitores fiéis, que nos permitem passar à segunda volta, e na segunda volta para ter hipóteses de competir, temos que alargar a nossa base de eleitorado. E André Ventura não consegue, creio eu, porque tem um discurso muito antagónico, muito hostilidade para com os eleitores de outros partidos que não o dele. Quando foi o resultado da primeira volta, rapidamente quis se apresentar como o candidato da direita, mas visto ter sido recusado pelas elites da direita, recuperou o discurso da conspiração, que é típico da extrema-direita, que é as elites estão a conspirar contra o candidato do povo. E eu acho que esta campanha, a segunda volta, sobretudo, não corre muito bem a André Ventura comparado com a primeira. Enquanto na primeira tem inimigos múltiplos para poder atacar, na segunda volta só tem um adversário e acabou por muitas vezes parecer aquilo que eu descrevo como um carrinho de choque, a fazer num dia a dizer que não é a favor do adiamento das eleições e no dia a seguir diz que é a favor do adiamento das eleições. Um dia é o candidato da direita, outro dia é o candidato do povo, e penso que esta incoerência pode não ter sido muito bem vista pelo eleitorado. Foi isto, André Ventura, com altos e baixos, Filipe Luís? Sim, teve dificuldades agora na segunda volta, obviamente. Para já, digamos que na primeira volta eu cheguei a fazer aquela crónica para a Antena 1 em que sugeria, ironicamente, evidentemente, que António José Seguro e André Ventura iriam votar um no outro. Isto é, para cada um deles aquele era o melhor adversário, teoricamente, que podiam ter na segunda volta. Para António José Seguro era o melhor adversário porque, com a taxa de rejeição de André Ventura, tinha a hipótese de garantir alargar para além daqueles 30 e picos por cento e também de alargar para além dos 35%, vá lá, grosso modo, que poderá valer hoje a esquerda em eleições legislativas. E com outro candidato, todos os outros tinham vestido a pele de moderados, de uma forma ou de outra. António José Seguro já não tinha essa diferenciação, digamos assim. Para André Ventura, os outros eram concorrência à direita e António José Seguro era à esquerda. E, portanto, a esperança era tentar mobilizar a direita. E, portanto, para qualquer deles, aquele era o adversário ideal. Temos a segunda fase. Na segunda fase, André Ventura ensaia, de facto, a narrativa de que temos uma pugna entre esquerda e direita, melhor ainda, entre campo socialista e campo não socialista, e aparentemente, e percebemos isso logo nas sondagens, quando se fazia a segmentação do voto, essa narrativa não foi comprada pelo eleitorado. E quando se diz também que o endosso de voto dos notáveis não vale nada e é muito relativo,
legislativo, talvez não tenha sido bem assim. Ou seja, há aqui alguns, sobretudo com o peso de Cavaco Silva, de Paulo Portas, no imaginário do eleitorado de direita, que poderão também ter ajudado com o seu certificado de qualidade que passaram, certificado de qualidade, estou a pôr entre aspas, na perspectiva da direita, que passaram a António José Seguro. Por outro lado, António José Seguro, muito inteligentemente, apresenta-se como um candidato exigente e que será um presidente exigente sim, mas cooperando com o governo, inimigo e adversário dos ciclos curtos, dizendo que as legislaturas devem ser levadas até ao fim e dizendo que promete estabilidade. Isso cala bastante fundo a um eleitorado de direita conservador, mas moderada, que não gosta muito de ondas, enquanto que André Ventura nunca teve a inteligência de perceber, que é um político inteligente, mas nunca teve a inteligência de perceber que, tornando-se uma ameaça real em Belém ao governo de Luís Montenegro, ia ser encarado com desconfiança por um eleitorado da AD, que apesar de tudo é bastante vasto, ou foi bastante vasto nas eleições legislativas. E, portanto, enquanto que um alarga, o outro não alarga, parece não alargar. Nós ainda não temos de facto as projeções da boca das urnas, mas todas as sondagens nos dizer que já temos, isso. Mas só podemos revelar às 8. Não podemos dizer. Já nos chegou mas e, portanto, quem nos está a ouvir tem que esperar pelas 8. Daqui a menos de 4 minutos já todos os estudos, de qualquer modo, foram indicando isso. E, portanto, foi o que se passou entre a primeira e a segunda volta. Acho que isso é que foi... estes vários fatores é que foram... a conjugação dos vários fatores deu uma sopa que foi decisiva e que será decisiva para uma eventual vitória folgada de António José Seguro. José Fontes, essa vitória, no fundo, como já há pouco aflorámos um pouco isso, importa que seja uma vitória esmagadora e não tão uma vitória pouquinho, tipo 50+1, que seria suficiente, porque, aliás, foi o próprio António José Seguro a falar nisso, na legitimidade política. Sim, e agora já podemos falar dessa legitimidade política. Se essa vantagem for muito grande, isso dá uma margem também grande ao próximo Presidente da República para poder ser esse tal Presidente exigente, mas ao mesmo tempo colaborante, institucionalista e ao mesmo tempo reivindicando soluções ao Governo. E se isso se verificar, a vitória de António José Seguro por uma taxa e uma diferença bastante grande, eu creio que isso significa também que a liderança da direita não foi entregue pelos eleitores a André Ventura. E sublinho este aspecto que há pouco referi, gostaria de voltar a ele, que parece-me que este Presidente da República, de todos os candidatos que se apresentaram às eleições, é provavelmente aquele que mais pode colaborar com o governo de Luís Montenegro. Eu creio mesmo que na primeira volta Luís Montenegro, que vai falar às 8h30 da noite, aproveito para fazer essa referência. Peço desculpa. Mesmo o candidato do PSD, apoiado pelo PSD, certamente seria mais conflituoso com o governo para alargar o seu eleitorado. Ora, António José Seguro, se ganhar as eleições e com uma margem grande, pode ser um presidente que colabore com o governo e isso é assim. Ao contrário, André Ventura, com uma margem de vitória cómoda, confortável, poderia fazer a vida negra, ou pode fazer a vida negra a Luís Montenegro. A Luís Montenegro e ao próprio PSD, não é? Porque a ideia, com certeza, no prazo mais curto que fosse possível, seria esvaziar o PSD, ultrapassá-lo e ocupar todo esse espaço. Essa, com certeza, é a ambição. Mas, claro, o problema de líderes mais radicais também residem. É muito difícil conseguirem fazer o equilíbrio entre, por um lado, serem radicais o suficiente para nunca perderem a sua base de apoio e, por outro lado, tornarem-se mais moderados para apanharem um eleitorado mais amplo que os descaracteriza depois em relação à sua base. É um problema que todos têm. O Bolsonaro teve exatamente o mesmo problema, têm sempre. Em relação à questão do seguro, que me parece interessante, por um lado, eu creio que esse dizer que precisava ter mais votos para legitimar tem a ver com... é um estímulo à participação. Tem esse objetivo também, estimular a que as pessoas participem no ato eleitoral. Depois também me parece que há aqui uma questão importante, e que o António José Seguro sabe isso, claro, que é os seus votos, são os seus votos, mas lá está, também são os votos anti-André Ventura, o que significa que, a somar ao facto da sua base eleitoral se desfaz no momento em que as pessoas colocam o voto na urna, no dia a seguir, a sua base eleitoral
ela é decantada à sua verdadeira base eleitoral e é menor, muito menor do que o resultado que terá. O que significa que, em tempos de grande insatisfação, conturbação... Boa noite, 20 horas em Portugal Continental e na Madeira, 19 horas nos Açores. Vamos para as notícias. Oriana Barcelos, o que dizem os títulos? Deverá ser o próximo presidente da República, é o que indica a sondagem da Católica à boca das urnas. O resultado do candidato apoiado pelo PS pode ficar entre os 68% e os 73%. António José Seguro deverá ser o próximo presidente da República. A Proteção Civil Nacional alerta para a situação dos rios portugueses. Os caudais não estão estabilizados e podem trazer problemas. Em Leiria, a Cáritas angariou mais de 1 milhão de euros para apoiar as pessoas mais afetadas pela depressão, Kristen. Vamos às notícias às 20 horas com Oriana Barcelos. António José Seguro deverá ser o próximo Presidente da República, é o que mostra a sondagem da Católica, feita para Antena 1, RTP e o Público. A sondagem feita à boca das urnas em 38 freguesias do país mostra que António José Seguro, o candidato apoiado pelo PS, pode ter uma percentagem entre os 68% e os 73%. André Ventura, o candidato apoiado pelo Chega, pode ter uma percentagem a variar entre os 27% e os 32%. Tudo indica, portanto, que António José Seguro vai ser o próximo Presidente da República. A Católica indica também que nesta segunda volta das eleições a abstenção terá ficado entre os 42% e os 48%. A participação terá sido entre os 52% e os 58%. Na primeira volta, recorde-se, a abstenção ficou-se pelos 47,7%. A Proteção Civil deixa o alerta, nada está resolvido e as situações que agora parecem mais